Oi gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui para esse canal. E hoje o vídeo é um pouco diferente, mas mesmo assim eu espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal, deixa o like e compartilhe com as amigas. Gente, eu vim aqui no meu quarto mesmo, tô na frente do roupeiro. Se vocês escutarem barulhinho ou choro ou alguma coisa, as crianças estão aqui comigo, tá? Então deixa eu começar a explicar pra vocês. Eu tenho algumas amigas e seguidores no Instagram, e eu postei pra elas sobre a perca do bebê, tudo. E elas falaram assim: Lu, eu gostaria que você gravasse um vídeo de um relato, né? Um relato do aborto. E eu confesso pra vocês que eu relutei. E pensei, não vou gravar isso, porque ainda é um assunto que me fere muito. É um assunto ainda que me deixa muito triste, muito magoada. E eu pensei seriamente, gente, não gravar. Até que hoje eu tive uma experiência muito forte com Deus e eu decidi abrir o meu coração e falar tudo o que eu senti, tudo o que eu tô sentindo e pelo que eu tô passando, tá? Então o vídeo de hoje é sim sobre o relato do meu aborto. Então, gente, no dia 4 de janeiro de 2023, decidimos, eu e o meu compadre, que é padrinho do Totoi, a fazer uma trollagem com o Zé, com o Giovanni. Aí pensamos assim: vamos comprar um teste, a Luana faz o teste, a gente risca o outro tracinho e trollamos o Zé. Ele foi lá, eu mandei o dinheiro pra ele, ele comprou o primeiro teste e eu fiz. Quando eu fiz deu positivo, eu me desesperei, eu chorei, eu fiquei preocupada pelo Gael ser pequenininho, não pelo bebê, gente. Nunca me desfiz do bebê, nunca fiquei chateada por ter um bebê, jamais. O que eu fiquei assim é porque o Gael é muito bebezinho pra mim ter um bebê, entende? Pra mim ter aquele bebê. Aí eu falei pra ele assim: Gaúcho, compra um outro teste lá pra eu fazer, pra mim ter certeza. Aí eu fiz o outro teste e deu positivo, foi onde eu gravei pra vocês os pedacinhos. Enfim, eu passei com a minha gestação tranquila, não tive enjoo, não tive nada, gente. Eu ainda falei pra minha sogra assim que foi a melhor gestação que eu já tive, porque eu não tive nada. Eu só descobri por a trollagem, que senão eu não ia descobrir, porque eu amamentava, então eu não menstruava. Aí aconteceu que foi passando o tempo, a gente viajou, foi tranquilo. Eu só tinha cólicazinha normal, que todas as mulheres sabem que tem no começo da gestação. Aí, gente, chegou agora, final do mês de janeiro, e sábado, foi dia 28, eu tive um pequeno corrimentinho rosa. Eu falei isso no outro vídeo. Aí eu deixei tudo, segunda-feira, dia 30, eu fui no médico, ela me pediu uma ultrassom, eu fiz a ultrassom. Eu falei pra vocês, estava tudo bem, não sei o que, não sei o que. Aí chegou às 9, eu perdi o neném. Até essa parte eu contei pra vocês. O pós disso é que eu não contei. Eu cheguei na UPA de Bombinhas, era mais ou menos umas 9h30, 10 horas. E já me colocaram pra dentro, passei pelo médico. Ele colocou remédio na minha veia pra poder cessar a dor, porque eu tava com muita contração. Bastante dor, então eu tomei aquele Buscopan e na veia e a dor não cessou. E eles, nesse tempo, das 9h30 até meia-noite praticamente, eles estavam tentando vaga no hospital que atende a minha cidade, que no caso é Balneário Camboriú, que é o Ruth Cardoso. Então eles ficaram das 10h30 até meia-noite tentando vaga. E aí, gente, eu falei assim: eu queria ver se o doutor me botava outro remédio, porque ele tá doendo muito e tal. E ele não quis pôr, porque eles tinham que ver o que estava acontecendo com o meu corpo, se era mesmo um aborto ou se não era. Aí pegamos, né, o Giovanni pegou o carro. Eu não levei nada, só meus documentos, gente. Não levei roupa, não levei nada, porque foi a minha primeira experiência. E no meu coração, assim, eu não, assim, ó, com todo o meu ser, eu não queria acreditar que aquilo era, assim, um aborto. Mas era um teste, vamos dizer assim, um alarme falso. Porque eu já vi várias mulheres comentando que teve sangramento e não abortaram. Então, na minha cabeça, eu pensei: não, é muito cedo, é só um sangramento. Pegamos, fomos pro Ruth, eu não levei nada. A única coisa que eu falei pra ele pegar foi o nosso carregador, porque meu celular tava desligando, dele também. Falei: pega o carregador lá na UPA, a gente põe carregar. Até esquecemos de pôr carregar, colocamos só lá no hospital. Aí pegamos a ambulância, isso já era uma meia-noite por aí. Pegamos a ambulância e fomos pro Ruth Cardoso. Deus preparou a melhor plantonista que
tava no momento. E nesse meio tempo que eu fui da ambulância até no hospital, dá uns 40 minutos, mais ou menos. Nesses 40 minutos eu fui o caminho praticamente todo orando, escutando louvor, conversando com Deus, abrindo realmente meu coração. Falei pra Deus que eu sei que era o desejo dele, mas que eu queria meu bebê, não queria perder ele. E chegando lá, eu entrei muito nervosa no consultório, com muita perda de sangue. O Giovanni comprou absorventes de pós-parto pra mim, porque tava sangrando muito. E aí a médica falou assim, olha, eu não tenho muito o que fazer aqui no momento, porque a gente não tem o ultrassonografista, o cara que faz ultrassom não tava lá no momento. Aí ela falou assim, o que eu posso fazer é o exame de toque e pôr você em observação. Aí ela falou assim, ó, vai no banheiro, tira a calcinha, tal, vou fazer o toque. No que ela fez o toque, ela falou, olha, você tá tendo um aborto, sim, mas tá aqui trancadinho, no colo uterino, né? Colo uterino é tipo um negócio assim, ele tava trancadinho. Aí ela falou assim, vou pegar um espéculo pra gente ver. E lá tinha só de metal, enfim, ela não conseguiu ver. Aí ela falou, eu vou te deixar em observação até as 10 horas, até amanhã cedo. E aí, amanhã cedo, o médico te busca pra fazer ultrassom. No outro dia, mais ou menos, umas 10 horas, aí eles me deram... Aí, beleza. Deixa eu falar primeiro essa parte que é essencial. Ela falou assim, ó, vai lá fora, chama teu esposo, teu acompanhante, pra vocês ficarem aqui na salinha de observação. Aí eu já saí chorando, né, porque foi muito traumático. E as mulheres aqui, as mamães sabem que a partir do positivo a gente já é mãe, gente. A gente já ama o bebê. Pode parecer loucura, mas é verdade. Dá positivo, a gente já ama o bebê. E aí eu peguei e chamei o Giovanni. Aí uma outra enfermeira veio me chamar. Ela arrumou a caminha pra mim lá da observação. Olhou pra mim e falou assim, olha, eu sinto muito pela tua perda. E que Deus te conforte. E falou assim, ó, e a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Naquela hora, gente, eu só sabia chorar. Eu não vou mentir pra vocês, assim, ó, me bateu o desespero, me bateu a impotência, me bateu uma coisa que fugia do meu controle, entende? Não tava mais nas minhas mãos. Porque o que tava nas minhas mãos era eu me cuidar, eu não amamentar, eu não fazer esforço físico. E isso tudo eu fiz. Então, quando fugiu do meu controle, eu me desesperei. Quando ela falou aquilo pra mim, meio que foi tipo... Eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas pra mim não é aquele momento que poderia ser dito aquilo. Eu não sei se vocês conseguem entender. Aí passou, elas vieram me dar um remédio pra dor e um remédio pra eu poder dormir, porque eu tava muito desesperada, sabe? Assim, eu choro tranquila, eu fico na minha, eu não faço escândalo, eu não faço nada. Eu fico na minha, eu choro quieta, eu me escondo pra chorar. Aí chegou no outro dia cedo, dia 31, aí passou. Aí às 8 horas trouxeram um pão, comi tudo, e eu ainda com aquele pensamento, sabe, gente? O que eu poderia ter feito pra mudar aquela situação? O que eu poderia ter feito pra meu bebê estar aqui dentro ainda? O que eu poderia ter tomado, os cuidados que eu poderia ter tido. E aí, às 10 horas, me buscaram pra ultrassom. Cheguei na ultrassom, a enfermeira que tava me preparando pra ultrassom, ela falou assim pra mim, como é que tava a gestação? Teve alguma coisa? Eu falei, não, tava perfeita, não tive nada, gente, não tive absolutamente nada. Aí ela falou bem assim, mas a última palavra vem de Deus. E eu juro pra vocês que com todo o meu ser, eu confiei até o último momento. Até o médico da ultrassom falar assim, ó, não tem mais bebê. Quando ela falou assim, a última palavra vem de Deus, eu falei assim, eu creio. Eu tava crendo no meu milagre. Eu tava acreditando no meu milagre. Porque eu pensei assim, ó, isso pode ser um processo. Porque a ficha não queria cair, entende? E eu falei assim pra enfermeira, eu creio que isso é um processo e meu bebê tá bem. Se for da vontade de Deus. Aí o médico fez a ultrassom, viu tudo lá e falou, olha, aí ele demorou pra falar, perguntou como é que tava o bebê também, eu falei de novo. Aí eu peguei e falei assim pra ele, que tava tudo bem. Ele falou, você tá tendo um aborto, não tem, o saco gestacional já não aparece ali, mas tem bastante sujeirinhas. Ou seja, tudo que eu tinha medo, eu tive que fazer. Eu perdi meu bebê
e tive que fazer curetagem, que foi outra coisa que eu pedi pra Deus. Eu falei, se eu tiver perdido, Deus, não me permita fazer curetagem porque eu tenho muito medo. E eu orei dessa forma. E aí, gente, eu me desesperei. Eu fui pro quarto, eu fiquei na minha, porque o Giovanni tava comigo. E eu sou muito reservada na minha, sabe, gente? Eu não gosto de expressar dor pra ninguém. Não sei se mais alguém é assim, mas eu sou assim desde sempre. E aí, eu falei assim pra ele que eu ia tomar um banho, que eu ia relaxar. Aí fui tomar meu banho, tudo. E eu tava com acesso no braço aqui. E aquele acesso coagulou, enfim, passei por várias coisas. E o médico falou assim pra mim, da ultrassom, falou assim, ó, o médico vai lá falar com você. Isso foi às 10 da manhã. Nenhum médico apareceu. O médico foi aparecer pra falar comigo, era mais ou menos umas 6 horas, 7 horas da noite. Que foi quando trocou um outro plantão. E o médico falou assim, ó, primeiro ele falou assim pras enfermeiras, já prepara ela, que ela vai fazer a curetagem, já vamos fazer. Os outros médicos que passou, só me enrolou. E a única coisa que eu só soube que eu ia fazer a curetagem porque a moça que traz a marmitinha da comida não pôde me dar. Ela falou assim, tu almoça? Ela falou pra mim, eu falei assim, olha, ninguém me disse que eu não posso. Daí ela foi lá perguntar, daí a enfermeira falou que não era pra dar o almoço pra mim. E foi onde eu soube que eu ia ter que fazer a curetagem. Quando eu tive certeza, eu comecei a ter muito ataque de ansiedade, crise sim, me faltava ar, eu comecei a ficar desesperada, coisas que não me aconteciam há muito tempo, assim, crises que não me aconteciam há muito tempo. E eu comecei a ficar desesperada, e aí eu conversei com a minha mãe, confia em Deus, minha filha, confia em Deus, minha filha. Só que, gente, naquele momento ali, que eu passei por aquilo, a minha fé deu uma abalada. Eu não vou mentir pra vocês, a minha fé abalou pela experiência que eu passei. Porque eu nunca vivenciei nada parecido de perder alguém que eu amava tanto. E a minha fé deu uma abalada. E eu pensei comigo, olha, como confiar? Como que eu vou confiar se o que eu pedi pra Deus eu tô passando? Entende? É uma pergunta que eu me fiz muito nesses últimos dias. E aí eu fui, passei pela curetagem, fiquei tudo bem, o médico foi nota 1000. Falou assim, ó, vou fazer a curetagem e já vou te mandar pra casa. E aí tu pode ficar com o teu filho, com teus filhos. Eu falei, beleza, tranquilo, porque no outro dia era aniversário do Totô, então eu queria muito vir pra casa. Aí eu peguei e agradeci muito a Deus, porque foi top. Só que nos últimos dias, nos primeiros dias que eu cheguei em casa, do ocorrido, eu sofri bastante. Eu tentei vivenciar o luto, eu tentei expressar os meus sentimentos, do que eu tava sentindo. Eu e Deus, assim, nada na frente das pessoas. Eu me escondia, eu ia tomar banho, eu chorava, me desesperava, porque eu nunca tinha vivenciado aquilo. Eu nunca tinha passado por aquilo. Foi uma primeira vez. E aquele desespero, aquele momento, tava me deixando cada vez pior, entende? Eu tava me afundando no luto, pelas perguntas que eu fazia. Eu me perguntava o que eu poderia ter feito, por que estava acontecendo aquilo comigo, o que eu fiz para merecer isso. E sendo que essas não eram as perguntas certas. A pergunta certa é, para que Deus que eu tô passando por isso, né? Para ele me entender, e não porque eu questionar, enfim. No primeiro momento, eu não vou mentir pra vocês, eu chorei muito, eu questionei, eu me senti enganada, eu me senti muito burra por eu ter pedido tanto e Deus não ter me respondido. Mas depois de um tempo, eu parei pra pensar, gente, e parei pra pensar assim com o cérebro, não com o meu coração e nem com o meu sentimento. E eu pensei assim, como eu sou mimada? Por que eu sou uma filha tão mimada? Porque quando as coisas não acontecem da minha forma, eu me desespero e quero correr pro sentido contrário da minha vida, entende? E aquilo de eu me esconder numa bolha, de eu esconder o que eu tô sentindo, de eu não vivenciar a minha dor, ia me matar. E eu não adiantava eu fazer aquelas perguntas pra mim mesmo, porque eu não ia obter resposta, né, dessas perguntas. O médico me explicou que provavelmente
o bebezinho poderia ter algum probleminha e o meu corpo, por defesa, expeliu, entende? E aí foi onde eu passei por tudo isso. Agora vem a parte da crença do que eu passei por isso. Essa foi a parte até agora do meu emocional e do que eu passei verdadeiramente. Depois veio a parte do que eu acredito. No começo, gente, eu chorei muito. E eu ia pro banheiro e eu falava assim pra Deus o porquê de acontecer isso, e eu me sentia tão sozinha. Só que nesse meio tempo, eu não tava vendo o sinal. Isso é pra quem acredita, sabe? Isso é pra quem tem fé em Deus mesmo, não é pra todos. E aí eu escutava aqueles louvores e eu chorava horrores e me desesperava horrores. E me bateu, assim, uma neura, sabe, gente? Assim, eu precisava saber, eu precisava entender, eu precisava de resposta. Tá difícil gravar hoje. E aí, eu fui levar os exames das crianças pra enfermeira ver, pra ver se estava tudo certo. E antes disso, na noite pra amanhecer terça, pra amanhecer segunda, eu entrei numa live no TikTok. E Deus usou um pastor pra falar comigo. Só que eu, falha como sou, desconfiei. Ele falou como eu tava me sentindo, que via uma condição de luto, mas que ia ficar tudo bem, que aquilo era um processo. E eu chorei muito e depois eu falei assim, mas é muito simples ele saber o que eu tô passando, é só ele entrar na minha conta. Isso é um pensamento muito carnal meu. Passou-se esse tempo, esses dias, isso foi segunda. Hoje é quarta-feira, eu fui levar os documentos dos meninos pra enfermeira ver. E nesse meio tempo, Deus usou ela pra falar comigo. E falar que eu não tava sozinha. Toda a minha oração que eu tinha feito eu e Deus, Deus usou a enfermeira pra falar comigo. E aí, depois de tudo isso, nós dois choramos, nós dois se abraçamos. Isso ela falou que nunca tinha acontecido com ela, foi a primeira vez. Imagina. E nesse meio tempo, que nós estávamos na sala conversando, ela fala assim, viu, você sabe que Deus tá falando contigo toda hora. E com várias pessoas, inclusive eu. Você não tá sozinha, ele não te abandonou. Essas coisas, exatamente o que eu conversei com Deus. E foi onde eu percebi tudo. Quando eu pensei o porquê que Deus permitiu eu ver meu filho pra me perder ele, não foi esse propósito. O propósito dele foi eu me despedir dele. Muitas mães não teve a oportunidade de se despedir do seu filho, simplesmente perdeu. Eu tive a oportunidade de me despedir do meu bebê. Eu vi meu bebê, o coraçãozinho dele estava bom. Então, eu tive a oportunidade de me despedir dele e coisas que muita mamãe não tiveram, entende? Isso, uma amiga minha falou no dia que eu postei o vídeo da perda, uma amiga minha me falou isso, mas no momento eu tava tão fragilizada que eu não prestei tanto atenção. Ou eu não queria acreditar que aquilo era uma despedida. E aí, quando a enfermeira falou isso, eu falei, pronto, é a despedida do meu bebê. Deus me permitiu me despedir. Deus, ele faz as coisas do jeito que ele quer, da forma que ele quer. E eu, por ser muito mimada em tudo, gente. Eu não tô falando pra vocês, mimada por Deus. Não, mimada em toda a minha vida. Eu queria que mais uma vez as coisas fossem do meu jeito. E por mais que muitas pessoas Deus já tinha usado outras pessoas pra falar comigo, uma amiga minha no Instagram, a minha mãe, a minha cunhada, várias pessoas pra falar comigo, eu não queria entender, entende? Eu não queria entender esse processo. Eu não queria entender. Na minha cabeça parecia que queriam me empurrar água abaixo aquele processo. E o processo que eu tava passando. E eu tava desesperada assim pra um socorro. E eu não tinha pra onde olhar que tivesse esse socorro. E hoje de manhã foi como se tivesse uma luz no fim do túnel. Ela me explicou várias coisas que eu tinha dúvida.
assim, além de Deus usar ela pra falar comigo. E assim, gente, o que eu quero dizer pra vocês é que a gente não tá sozinha. A gente tem sim pessoas junto com a gente que suportam o processo junto com a gente, que já passaram por isso ou coisas parecidas. Se você passou também por um processo difícil como esse, de aborto, de perder o seu bebezinho, eu quero dizer pra você que a culpa não é tua. Você fez o teu possível, você é forte, você consegue, chora o que tiver pra chorar, desabe o que você tiver pra desabar, grite, faça o que você se sentir confortável em fazer pra desabafar e tirar toda a dor do teu peito. Não tampe o sol com a peneira, porque isso é pior pra gente. E outra coisa que é muito importante, você não tá sozinho. Eu quero dizer pra todas as mamães de anjos que, como eu, que sinta-se abraçada por mim e por várias outras mães de anjos, e que o Espírito Santo de Deus e Deus venha consolar o nosso coração, e eu tenho certeza que isso logo logo a gente vai ficar bem. Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe com as amigas. E um grande beijo.